Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal no retorno dos ministros ao plenário do STF, na expectativa da retomada dos trabalhos na segunda parte da sessão desta quinta-feira, 31 de agosto. A expectativa que existe é com relação ao início do julgamento da ADI 6649 e da ADPF 695, que tratam do compartilhamento de dados na administração pública federal e o cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança, que estão na expectativa de julgamento por estas duas ações. Governança de dados. Sentar. Ao vivo, direto do plenário. Renovando meus votos. Ministro Luiz Fux, presidente do STF, senta-se ao centro da mesa em formato da letra U invertida. Ação direta de constitucionalidade 6649, relatoria de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, arguição de descumprimento do preceito fundamental 695, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Essas duas ações de controle concentrado correspondem aos dois objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O número 16, paz, justiça e instituições eficazes, e 17, parcerias e meios de implementação. Temos aqui o rol de todos quantos farão a sustentação oral. Então, passo a palavra à Sua Excelência, o nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, para o relatório. Presidente, boa tarde. Começo pela ação direta 6649, que é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Decreto 10.046, de 9 de outubro de 2019. O ministro Gilmar Mendes senta-se à esquerda, na mesa em formato da letra U invertida, mais próximo ao centro. Comitê Central de Governança de Dados. O ministro Gilmar Mendes tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior. As sobrancelhas também são grisalhas. Usa óculos de armação escura, quadrada. Veste a toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul clara. O presidente da República. No canto direito inferior da tela, há uma janela com a intérprete de Libras. Os artigos 84.4 e 6A da Constituição. Assim, argumenta que o decreto possui conflitos e antinomias inconciliáveis com a legislação constitucional e infraconstitucional relacionada à proteção de dados e à privacidade, apresentando riscos e descompassos que desestabilizam o sistema de proteção de dados esculpido no nosso ordenamento jurídico e fragilizam liberdades e direitos fundamentais. Defende ainda a inconstitucionalidade material do dispositivo, por afronta direta à dignidade da pessoa humana, à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, ao sigilo dos dados e à garantia do habeas data, enquanto instrumento de tutela material do direito à autodeterminação informativa. Alega que o Decreto 10.046, de 2019, desrespeita princípios básicos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pois permite o compartilhamento amplo e irrestrito de informações entre os órgãos públicos federais, sem a devida indicação de protocolos de ação e independentemente da precisa identificação dos agentes públicos envolvidos no tratamento. Sustenta a inconstitucionalidade material do decreto presidencial sob a justificativa de que a criação do cadastro base do cidadão e do Comitê Central de Governança de Dados desrespeitaria as diretrizes da LGPD, institucionalizando base de dados unificada que poderá ser livremente compartilhada pelos órgãos públicos federais, além de acarretar riscos de vazamentos e de incidentes de segurança. Por fim, afirma que a ampliação da base de dados dos cidadãos brasileiros mediante a utilização de conceitos vagos e genéricos potencializa a capacidade de controle político da população em descompasso com o disposto na LGPD e na Constituição Federal. Assim, em pauta, plenário julga ações contra o decreto, que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal. Governança de dados.
A associação bem como da criação feita de um Privacy cadastro Brasil base Pesquisa, dos o cidadãos. Laboratório de Políticas Públicas e Internet, LAPIM, e o Instituto Mais Cidadania requereram seu ingresso no feito na condição de amicus curiae. Diante da relevância da questão constitucional debatida nos autos e da representatividade dos postulantes, deferi com fundamento no artigo 6º, primeiro, da Lei 9882, os pedidos. A Advocacia Geral prestou informações sustentando o não cabimento da ação direta e, no mérito, pleiteou a total improcedência dos pedidos. Alega, em síntese, que a Presidência da República atuou dentro das balizas legais ao editar o decreto impugnado. Afirma que é nítida a preocupação do decreto 10.046 em adotar mecanismos de segurança da informação aptos a garantir o compartilhamento seguro de dados nas plataformas de interoperabilidade. Ademais, pondera que, ao reforçar a aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, o decreto deixa claro que todo o processo de compartilhamento de dados pessoais deve seguir os mecanismos de segurança da informação nela previstos, razão pela qual não há falar em omissão por parte do Estado na busca por um compartilhamento seguro de dados pessoais. O Procurador-Geral manifestou-se pelo não cabimento da ação direta por entender que a pretensão do requerente envolve ato normativo secundário de caráter estritamente regulamentar. No mérito, sustenta que o decreto questionado não invadiu o campo reservado à lei, nem exorbitou do poder regulamentar conferido pela Constituição ao Presidente da República, nos termos do artigo 84, incisos 4 e 6A da Constituição. Pondera, contudo, que, apesar de não afrontar os limites legais instituídos pela LGPD, o decreto silenciou sobre aspecto cuja observância, de todo modo, é imposta na norma legal e que se presta a viabilizar a efetiva fiscalização pelos órgãos de controle e pelos cidadãos. E, em última análise, a garantir que a faculdade conferida à administração pública de realizar tratamento compartilhado de dados pessoais se circunscreva à perseguição de interesses públicos e legítimos. Assim como forma de prevenir a violação de direitos fundamentais, manifesta-se pela necessidade de conferir interpretação conforme ao decreto impugnado, de maneira a fixar que o mecanismo de compartilhamento e as regras a serem estabelecidas pelo Comitê Central de Governança de Dados ou pelo gestor de dados de que trata o artigo 4º, 1 e 2 da norma, hão de contemplar, como exigência prévia ao compartilhamento de dados, a formalização do pedido fundamentado pela autoridade solicitante. Esse é o relatório, presidente, da ADIM 6649, e temos, então, acho que vamos proclamar em conjunto, né, a DPF 695, né, em que nós temos a DPF com pedido de liminar ajuizado pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, contra ato do Poder Público, que, com fundamento no decreto 10.046, autorizou o compartilhamento de dados pessoais de aproximadamente 76 milhões de brasileiros, constantes da Carteira Nacional de Habilitação em benefício da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Narra o requerente que, em 6 de junho de 2020, o site jornalístico The Intercept noticiou que a ABIN e CEPRO estabeleceram tratativas visando ao compartilhamento de dados dos mais de 76 milhões de brasileiros que possuem a Carteira Nacional de Habilitação, CNH-1, o equivalente a 36% da população total do país, originalmente coletados e armazenados pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN. Sustenta que, em síntese, que o ato do Poder Público Federal viola os preceitos fundamentais de proteção da privacidade, bem como a consequente garantia de proteção de dados e de autodeterminação informativa dos cidadãos brasileiros. Artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição Federal. Não passa por crivo de proporcionalidade ou de razoabilidade, nem possui base normativa que eventualmente lhe dê guarida. Põe em risco o basilar princípio democrático fundante da nossa ordem constitucional, visto haver risco de vigilância massiva, sem controle de cidadãos e cidadãs, sem qualquer envolvimento com ações ou práticas ilegais. Aduz que a transferência massiva e indiscriminada dos dados pessoais de todos os portadores de CNH no país para a Agência Brasileira de Inteligência
viola os direitos fundamentais à privacidade, à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informativa, na medida em que está sendo operacionalizada sem transparência e a revelia dos titulares dos dados, que não receberam qualquer informação acerca desse compartilhamento, nem qualquer esclarecimento sobre o tratamento a ser realizado pela ABIN, subvertendo-se a finalidade para a qual aqueles dados pessoais foram inicialmente coletados, destinando-os a um órgão e a um propósito inteiramente incompatíveis com a finalidade original. Defende a ausência de proporcionalidade e de razoabilidade na medida, porque as atividades de inteligência da ABIN podem ser realizadas de maneira menos gravosa ou onerosa a direitos fundamentais, sem que se lese de uma só vez a proteção de dados pessoais e a autodeterminação informativa de 76 milhões de pessoas. Alega que a legislação de regência da ABIN, Lei 9883 de 99, não traz em nenhuma de suas previsões autorização específica para que direitos fundamentais como da privacidade, da intimidade e da autodeterminação informativa possam ser administrativamente violados, afastados ou restringidos em prol do planejamento e da execução de potenciais ações com vistas a produzir conhecimento e assessorar o Presidente da República. No mais, discorre que o Decreto 10.046 de 2019 não autoriza a medida, uma vez que estabelece limitações relevantes em prol da defesa e da garantia de direitos fundamentais, especialmente quanto à privacidade, intimidade e autodeterminação informativa. Argue que a medida questionada carrega em si potencial vigilantismo disseminado em nome do combate a ameaças reais ou ilusórias, internas e externas, ao passo que a potencial utilização de elementos da vida privada dos cidadãos para influenciar, por exemplo, sua participação política, são devastadoras à democracia. Requer, assim, a concessão de medida cautelar para impedir ou cessar imediatamente o compartilhamento à ABIN dos dados colhidos pelo DENATRAN e acessados gerenciados pelo CERP, e determinar que os dados eventualmente já compartilhados sejam imediatamente inutilizados sob pena de danos irreparáveis aos direitos de milhões de brasileiros, tornando impossível o retorno ao status quo ante. E, ao final, a procedência da ADPF para afastar definitivamente o compartilhamento de dados sub iudice, dando a correta aplicação e proteção aos preceitos fundamentais em questão. Em 17 de 6 de 2020, solicitei informações com urgência às autoridades responsáveis pelo ato e citei o advogado-geral da União. Em 20 de 6 de 2020, a Advocacia-Geral da União prestou informações sustentando a ausência de indicação precisa do ato do poder público, inobservância do requisito da subsidiariedade, ausência de interesse de agir e ausência dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar e manifestação assim emendada. Constitucional, compartilhamento de dados de portadores da Carteira Nacional de Habilitação pelo SERPRO para a ABIN. Preliminares, ausência de indicação precisa de ato do poder público, inobservância do requisito de subsidiariedade, viabilidade de ajuizamento de outras medidas de tutela coletiva de direitos, inclusive o mandado de segurança, para o qual partidos políticos possuem legitimidade, conforme a jurisprudência dessa Corte. A ausência de impugnação de todo o complexo normativo envolvido, necessidade de prévio exame da portaria número 15 de 2016 do DENATRAN e de dispositivos da Lei 9883 de 99. Mérito: ausência de fumus boniures. O ato administrativo questionado encontra lastro normativo no Decreto 10.046 de 2019, estando pautado no princípio da eficiência e de desburocratização nas atividades do poder público. A atividade de inteligência constitui política pública, finalidade admitida como legítima para respaldar o compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da administração pública. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais invocados. Essa Suprema Corte já decidiu que a transferência de dados sigilosos de um determinado portador que tem o dever de sigilo para outro que mantém a obrigação de sigilo não ofende o direito à intimidade e à privacidade, a DIN 2859. Ausência de perigo in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e quanto ao pedido de cautelar pelo seu indeferimento.
Nessa manifestação, a AGU afirmou que, em 29 de 11 de 2019, a ABIN enviou ao DENATRAN o ofício número 269 de 2019, através do qual solicitou acesso à base de dados daquele órgão, com o objetivo de incrementar o exercício de suas atribuições. Ainda de acordo com a AGU, após envio da documentação necessária à instrução do pedido, o DENATRAN concedeu à ABIN o termo de autorização número 7 de 2020 e orientou o órgão receptor a entrar em contato com o SERPRO para a celebração de contrato administrativo, conforme determina o artigo 22 da Portaria DENATRAN número 15 de 2016. O ente público afirmou ainda que, segundo informações prestadas pela Consultoria Jurídica do Ministério da Infraestrutura, após prévia consulta do DENATRAN, até o momento, não houve a celebração do necessário contrato com o SERPRO para a obtenção de dados então requeridos. Em 22 de 6 de 2020, diante do reconhecimento pelo ente público de que houve, de fato, uma tentativa de compartilhamento de dados com a ABIN, requeria a apresentação do feito em mesa para apreciação do requerimento da concessão da medida cautelar pelo plenário do Supremo. Em 23 de 6 de 2020, a AGU peticionou nos autos, reiterando que a ABIN, de fato, solicitou acesso à base de dados do DENATRAN, mediante pedido processado conforme a portaria número 15 de 2016 DENATRAN. Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. A Secretaria Nacional de Transporte. Quem fala é o relator, ministro Gilmar Mendes. Pela sua revogação, conforme consta da nota técnica 626/2020. CGATF, DENATRAN, SNTT. Anexou aos autos cópia do ato de revogação editado pelo diretor-geral do DENATRAN. Em 24 de 6 de 2020, foi publicado em edição extra do Diário Oficial o aviso de revogação do termo de autorização 7 de 2020. No dia 26 de 6 de 2020, os autos retornaram ao meu gabinete, ocasião em que, embora tenha entendido que não persistia o perigo da demora necessária à concessão da medida cautelar, proferi decisão na qual assentei que, a priori, o compartilhamento de dados pretendidos pela ABIN conflitava flagrantemente com os parâmetros fixados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Rejeitei, então, o pedido formulado pela AGU de declaração de perda do objeto da demanda, destacando que, sem embargo da revogação do termo de autorização 7 de 2020, o ato do poder público impugnado nesta DPF abrangia um quadro amplo de insegurança jurídica gerado por interpretações distorcidas do Decreto 10.046 de 2019. É esse o relatório, presidente. Obrigado, ministro Gilmar Mendes, pelo relatório conjunto. E agora, então, eu convido para assumir a tribuna e sustentar... Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Pelo requerente, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Danilo César Maganhoto Doneda. O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhoras e senhores demais ministros dessa Corte, eminente senhor vice-procurador-geral da República, caras e caros colegas, senhoras e senhores, o que está em jogo hoje é assegurar que a modernização da administração pública, através de uma gestão e planejamento que façam uso de informações, venha acompanhada de garantias contra os riscos ao cidadão derivados do tratamento de seus dados pessoais. O que está em jogo hoje é garantir que os custos dessa modernização não recaiam contra o cidadão, que tem o direito de poder continuar confiando no Estado como depositário de seus dados pessoais. O que está em jogo nada mais é, enfim, do que adequar a ordem jurídica aos dilemas e demandas do nosso tempo. Venho hoje, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, apresentar as razões pelas quais requeremos a declaração da inconstitucionalidade do Decreto 10.046 de 2019. Este decreto dispõe sobre o compartilhamento de dados pessoais pela administração pública federal. O decreto, porém,
desarma um conjunto de garantias que são necessárias para o exercício da cidadania em uma sociedade ávida pela informação, garantias estas que foram duramente conquistadas e consolidadas pelo direito fundamental à proteção de dados e pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Assim, esse compartilhamento, que é imprescindível, claro, para a eficácia dos mais modernos métodos de gestão, acaba por se converter num fator de insegurança e ilegalidade, além de alijar o cidadão do controle e da ciência mesmo sobre a utilização de seus dados pelo poder público. A inconstitucionalidade se faz evidente por motivos formais e materiais. Formalmente, manifesta-se com clareza a extrapolação da competência regulamentar do presidente da República, que, ao procurar regular a Lei de Acesso à Informação, a Lei da Identificação Civil Nacional, a Lei Geral de Proteção de Dados, operou pelo decreto uma concreta inovação no ordenamento jurídico. A sustentação oral é feita pelo advogado Danilo César Maganhoto. Limitando-as concretamente, bem como aumentando os riscos aos quais Ele tem os pele cidadãos são clara, expostos. cabelos castanhos, levemente Este decreto grisalhos, calvo foi na parte sancionado, superior. na verdade, nos estertores Usa de um toga paradigma preta, hoje de vetusto mangas e compridas, ultrapassado. sobre Seu o terno texto escuro, remonta a uma época camisa na branca, qual dificuldades gravata crônicas vinho. de acesso a informações para alimentar políticas públicas eram tais que dados pessoais eram muitas vezes usados de forma virtualmente irrestrita e sem maiores garantias para os cidadãos. Esse cenário, no entanto, todos nós vemos, mudou rápida e radicalmente com o desenvolvimento de tecnologias de processamento de dados, gerando a necessidade justamente da regulação desses tratamentos para contemplar a proteção do cidadão. Enfim, na verdade, é justamente este motivo pelo qual existe uma legislação como a LGPD. E nesse novo paradigma, Plenário julga ações pessoais contra o deixaram decreto de que que ser trata do recursos compartilhamento escassos de e dados juridicamente pouco pessoais na relevantes para ter, administração inclusive, pública federal valor e da jurídico criação de um intrínseco. cadastro Como se base torna dos até cidadãos. frequente, cotidiano, contemplar, se diz que os dados pessoais são um combustível na nova economia da informação, assim como a sua proteção se tornou um elemento essencial para a proteção da cidadania. O decreto, na verdade, assim como se a modernidade lhe fosse estranha ou até inconveniente, procura ignorar esse novo paradigma ao consolidar a informação pessoal sob o prisma meramente utilitarista e tecnocrático. Em frontal desacordo, inclusive, com o que afirmou essa Corte em julgamento paradigmático de 2020, quando, da propositura por esse Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com uma série de partidos políticos, de ações diretas de inconstitucionalidade em face da medida provisória 954, que pretendia justamente compartilhamento de dados entre entes públicos sem maiores garantias e salvaguardas, naquela ocasião a Corte constatou que não existem mais dados pessoais irrelevantes e insignificantes, isso é, todo o tratamento de dados pessoais apresenta o potencial de risco intrínseco, o que demanda a implementação de mecanismos de proteção aos titulares para que este tratamento possa se legitimar numa sociedade democrática. Com aquela decisão, a proteção de dados no Brasil passou a proporcionar a garantia dos direitos inalienáveis do cidadão na era digital, posicionando-se na nossa ordem jurídica como instrumento para a consolidação da democracia e das liberdades. Hoje, a partir de dados pessoais, cidadãos podem ser analisados, avaliados, monitorados, discriminados e controlados, além de extirpados a sua autonomia e dignidade por frequentes decisões que afetam suas vidas, que são tomadas a partir de seus dados, de forma automática, sem o devido processo e sem que tenham tido oportunidade de participar delas. É assim, aliás, que assevera a professora Laura Sherton Mendes, em artigo recentemente publicado no jornal O Globo, no qual ela destaca como poder informacional, que é justamente derivado do controle sobre o uso da informação, pode ser malversado a prejuízo dos direitos e garantias fundamentais. Materialmente, verificamos que o decreto não estabelece o devido equilíbrio entre o compartilhamento de dados com os imperativos decorrentes desse direito fundamental, pelos motivos que resumo muito brevemente os principais. Em primeiro lugar, o decreto é silente quanto aos riscos aos cidadãos derivados do compartilhamento. Essa lacuna é ressaltada ainda pelo fato da categoria de dados sensíveis, aqueles que apresentam maior potencial discriminatório, ser solenemente ignorada pelo decreto, que, por outro lado, não se furta a validar tratamento de dados que são, de fato, sensíveis. Por exemplo, dados biométricos, como nesse trecho, onde se fala da possibilidade, aqui lendo o decreto, do tratamento de características biológicas e comportamentais mensuráveis à pessoa natural, que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado, tais como a palma da mão, as digitais dos dedos, a retina, os íris dos olhos, o formato da face, a voz e a maneira de andar.
o decreto não esboça qualquer tipo de proteção especial a esses dados. O decreto vai além no seu rol de desacertos, ao menoscabar o princípio da transparência e ainda, em diversos momentos, aumentar a opacidade intrínseca a muitos tratamentos de dados, ao, por exemplo, possibilitar a interligação de bases de dados de diferentes órgãos públicos sem a necessidade de acordos ou convênios ou instrumentos que tornem público tal interligação pública. Outra lacuna clamorosa do decreto, que talvez seja a sua falha estrutural que mais o caracteriza como uma normativa ultrapassada e pretérita, é a ausência de mecanismos que proporcionem o devido controle e transparência sobre a finalidade para a qual os dados pessoais são tratados e compartilhados. A LGPD prevê, sim, uma base legal para o tratamento de dados pela administração pública, que, no entanto, restringe-se a dados que são necessários para a consecução de seus objetivos, e nunca para uma cadeia genérica e indefinida. Sustentação oral feita pelo advogado Danilo César Maganhoto. Não relacionados, gerando riscos desnecessários aos cidadãos. O tratamento de dados pelo setor público não é uma finalidade em si, ainda que o decreto pareça pressupor que o seja. A finalidade que justifica o tratamento deve ser considerada e avaliada de acordo com as competências dos órgãos envolvidos, das políticas públicas em questão, da natureza dos dados e de uma série de outros fatores. A hipertrofia da finalidade do tratamento, que é operada pelo decreto, implica, na prática, na formulação de uma verdadeira nova base legal, o que, em muito, extrapola também o poder regulamentar. Seria natural que o decreto trouxesse soluções úteis e inovadoras para a garantia do direito fundamental à proteção de dados. Porém, não ocorre isso, criando-se o grave risco de consolidar práticas que fulminem esse direito fundamental e erodam a confiança do cidadão no agente público. Ante esses riscos, um sistema de otimização da gestão de políticas públicas, como, por exemplo, o cadastro base do cidadão, pode facilmente, infelizmente, ao risco de se transmudar em uma ferramenta de vigilância e controle social, ainda mais se, eventualmente, cair em mãos do governo com pouco apreço por liberdades democráticas. Aliás, por isso, justamente, as garantias em relação a dados pessoais não dizem respeito somente a interesses individuais, isso é muito importante, porém, detém função da maior importância para o Estado democrático de direito. Felizmente, há várias maneiras de sanar as deficiências do decreto. Várias medidas capazes de garantir a legitimidade e compartilhamento de dados podem ser consideradas, tais como a efetiva verificação da compatibilidade das finalidades do compartilhamento, a consideração dos riscos inerentes com a avaliação de risco, a criação de plataformas que promovam tanto a transparência para o cidadão em relação ao uso dos seus dados, quanto instrumentos de controle para que ele possa exercer seus direitos e realizar escolhas relevantes. Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Consolidando o verdadeiro arcabouço para balizar também o compartilhamento de dados. Esses elementos englobam, além desses que mencionamos, outros como a construção de sistema de governança de dados pessoais acessível ao cidadão, a avaliação da real necessidade e pertinência do uso de dados pessoais e também da proporcionalidade deste uso em relação aos fins almejados, a construção da efetividade dos direitos dos titulares, elaboração de mecanismos de segurança, entre tantos outros. Elementos que, ausentes do decreto, ameaçam calcificar práticas deletérias às liberdades fundamentais, que seriam empacotadas dentro de burocráticas rotinas administrativas, que seriam, então, impermeáveis aos reais efeitos dos tratamentos de dados pessoais aos cidadãos e à sociedade. A proteção de dados no Brasil é uma disciplina para cuja legitimidade contribuíram muitos atores, desde a propositura do anteprojeto da LGPD pelo Poder Executivo, pelo protagonismo do Poder Legislativo, até culminar com o reconhecimento por essa Corte do direito fundamental à proteção de dados, a partir do que não houve caminho de retrocesso. Paradigmas como este, no entanto, costumam ser ultrapassados apenas gradualmente. E cabe, nesse momento, que é tremendamente importante, ao se decidir sobre a constitucionalidade do Decreto 10.046, proporcionar ao cidadão segurança para que reconheça no Estado um digno depositário dos seus dados. Em uma relação que, ao cabo, é indispensável para possibilitar o uso e compartilhamento de dados com legitimidade e segurança sob os auspícios da boa-fé e no marco do Estado democrático de direito. A atual estrutura do decreto é, hoje, tal que torna inviável essa superação do paradigma.
A manutenção do decreto consolidaria um sistema dúplice de proteção de dados. Um sistema para os tratamentos realizados pelo setor privado e outro, débil e desarticulado, para o setor público, configurando, óbice, a consolidação do direito fundamental à proteção de dados, na ordem jurídica pátria, com um agravante de incidir com maior gravidade em relação aos direitos à parcela da população de menor poder aquisitivo em situação de vulnerabilidade, para os quais serviços públicos são ainda mais importantes ou muitas vezes imprescindíveis. Eventualmente, pode ser pertinente que a cessação dos efeitos do decreto seja modulada nos termos definidos por essa Corte, de forma a não interromper tratamentos de dados indispensáveis de maior relevância e menor potencial de risco, até o momento que vier de via legislação que contemple esse novo paradigma, o que se afigura, conforme verificamos, indispensável e da máxima urgência. Portanto, finalizando por todo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, iniciativa que contou com a valorosa, indispensável liderança e empenho entre tantos dos advogadas e advogados Stella Aranha, Lúcia Teixeira Ferreira, Hilton Róbio Filho, Marcos Vinícius Furtado Coelho, vem requerer reconhecida a natureza constitucional do direito à proteção de dados pessoais e as razões de fato e direito aqui eludidas, a declaração da inconstitucionalidade do decreto 10.046, de 9 de outubro de 2019. Muito obrigado, doutor Danilo. Agora convido a assumir a tribuna para falar pelo requerente, Partido Socialista, doutor Ivo da Mota Azevedo Correia, que está pela videoconferência e tem a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o advogado fala por videoconferência, tem pele clara, cabelos castanhos, barba grisalha, usa óculos de armação metálica leve, veste um terno cinza, camisa branca com listras verticais e uma gravata marrom. Apresentando aqui minhas escusas em nome do PSB pela ausência no plenário hoje. Eu tive a oportunidade de estar aí no plenário todas as outras vezes em que o processo foi pautado, mas hoje tive um imprevisto e acabei sendo obrigado a realizar a sustentação aqui de forma virtual. Lamento não poder estar presente fisicamente. Dito isso, vamos tratar da ação. Eu serei breve aqui, dados os contornos que o eminente relator já colocou. A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi proposta em face de ato do Poder Executivo Federal que autorizava o compartilhamento massivo de dados pessoais entre o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, por meio aí do CETRO. Tal ato, como já foi colocado aqui, na nossa visão, ameaçava diretamente os direitos fundamentais dos quase 80 milhões de brasileiros que possuem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Ameaçava, em particular, como já ressaltado, o direito à privacidade, à proteção de dados e à autodeterminação informativa. Uma vez que tal compartilhamento ocorreria sem qualquer transparência para os titulares dos dados, a sua completa revelia, e sem qualquer clareza sobre as suas finalidades. Embora, certamente, nós podemos antecipar que o uso que seria dado pela... Sustentação oral feita pelo advogado Ivo da Mota Azevedo Correia. Por consequência, aquele ato do Poder Executivo também não trazia qualquer informação que permitisse avaliar a sua adequação e a sua necessidade com relação à adequação e necessidade do compartilhamento desses dados. Diante desse contexto, para nós estava claro desde o princípio que esse compartilhamento se daria sem atender aos próprios parâmetros que essa Corte delimitou quando reconheceu, ainda em 2020, a existência autônoma no nosso ordenamento constitucional dos direitos fundamentais à proteção de dados e à autodeterminação informativa na paradigmática decisão lá da DI 6387, no chamado caso IBGE. Além disso, como foi ressaltado, dada a sensibilidade do momento político do nosso país, esse compartilhamento massivo e abusivo de dados pessoais poderia colocar em risco o próprio princípio democrático, a depender de como esses dados fossem utilizados, dado o risco de vigilantismo em massa de cidadãos brasileiros. A ameaça de violação fundamental... Em pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. O eminente relator, João Mendes, entendeu naquele momento, isso não significaria a perda de objeto da ação, uma vez que, apesar da revogação sanar aquela ameaça imediata, ela não resolvia o problema subjacente, qual seja, aquele compartilhamento massivo e abusivo de dados pessoais havia sido fundamentado no decreto, justamente o decreto 10.046/2019,
que regula, como já dissemos aqui, o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. Portanto, alertava ali o relator, seria imprescindível avaliar a constitucionalidade desse decreto e de todo o plexo normativo em torno dele, a fim de evitar que práticas semelhantes de caráter abusivo e inconstitucional se repetissem no futuro. De fato, já na nossa petição inicial, nós solicitávamos que, subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendessem pertinente, essa DPF fosse recebida como ADI e fosse aplicada a técnica de interpretação conforme ao Decreto 10.046/2019. Assim, entendemos, como eminente relator, que não há que se falar em perda de objeto da presente DPF. Aliás, nos parece que a própria DI 6649, já brilhantemente sustentada pelo meu colega e amigo Dr. Danilo Doneda há poucos minutos, foi proposta pelo Conselho Federal da OAB, também com inspiração nessa visão do relator, de que havia necessidade de aprofundar a análise de constitucionalidade do referido decreto. Porém, antes de adentrar na análise do decreto, propriamente dita, gostaria de ressaltar que não se questiona o caráter fundamental do compartilhamento de dados para a formulação e execução das políticas públicas. Esse compartilhamento pode ocorrer e pode ser benéfico à sociedade como um todo e a melhor execução de políticas públicas e de ações governamentais, desde que ocorra em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis e com a legislação pátria, em particular com a Lei Geral de Proteção de Dados, que já prevê, como disse o Dr. Danilo Doneda, parâmetros claros para esse tipo de prática. Assim, desde a inicial, o propósito não era limitar esse tipo de compartilhamento de dados, mas assegurar que as práticas de compartilhamento no âmbito da administração pública federal atendessem ao disposto na Constituição. Passemos, então, à análise do decreto. Apesar de ter sido editado em 2019, portanto, depois da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, e apesar de citar a LGPD expressamente, o Decreto 10.046/2019 adota parâmetros muito diferentes daqueles previstos na lei. Os próprios conceitos, definições básicas, a estrutura do decreto são muito distintos daqueles utilizados na LGPD, quase como se tratassem de assuntos diversos, como se os dois não tratassem de dados pessoais. Mais grave ainda, ao nosso ver, em nenhum momento o decreto prevê salvaguardas que assegurem a efetividade dos direitos fundamentais à privacidade, à proteção de dados e à autodeterminação informativa no momento em que os titulares, os cidadãos brasileiros, têm os seus dados compartilhados pela administração pública. Creio que não seja necessário nos alongarmos aqui sobre a evolução histórica que levou à formulação desses direitos. Por tal aspecto, já foi amplamente debatido por Vossas Excelências no julgamento do caso IBGE. Para fins da presente DPF, basta dizer que o surgimento dos direitos à proteção de dados e à autodeterminação informativa ocorre pela superação de uma visão que limitava a noção de privacidade à ideia da mera inviolabilidade da esfera privada individual. A construção daqueles direitos nas últimas décadas implicou progressivamente no desenvolvimento de uma dimensão coletiva, institucional de proteção de dados pessoais. Essa nova dimensão, de caráter mais instrumental, exige a criação de salvaguardas efetivas, que não apenas assegurem aos titulares o controle sobre suas próprias informações e o seu modo de vida, para citar aqui a expressão do ilustre professor Stefano Rodotà, mas que permitam prevenir abusos e assegurar plenamente a efetividade dos direitos à proteção de dados e à autodeterminação informativa. Sustentação oral feita pelo advogado Ivo da Mota Azevedo Correia. Na aplicação de alguns princípios, que devem ser observados em qualquer prática de tratamento de dados pessoais, tendo os mais relevantes deles os princípios da finalidade, da transparência, da adequação e da necessidade. Tais princípios, a propósito, já estavam presentes desde a decisão seminal do Tribunal Constitucional Alemão no caso do censo. Foram depois replicados e desenvolvidos nas legislações de proteção de dados que surgiram ao redor do mundo nos últimos anos. E, finalmente, estão previstos expressamente na nossa Lei Geral de Proteção de Dados e foram também reconhecidos na decisão, já referida aqui, dessa Suprema Corte, no caso do IBGE. Nesse sentido, cito aqui trecho da emenda do acórdão da ADI 6387, no caso do IBGE. Abro aspas. A não definir apropriadamente como e para que serão utilizados os dados coletados, a medida provisória 954 de 2020 desatende a garantia do devido processo legal na dimensão substantiva, por não oferecer condições de avaliação quanto à sua adequação e necessidade, assim entendidas como a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas e sua limitação ao mínimo necessário para alcançar suas finalidades. Como fica claro na referida ementa, esse tribunal reconheceu naquela ocasião que a efetividade dos direitos fundamentais à proteção de dados pessoais e à autodeterminação informativa pressupõe
a aplicação dos princípios da adequação, da necessidade e, por conseguinte, também da transparência e da finalidade. Plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos Ainda mais cidadãos. relevo com a recente promulgação da emenda constitucional 115, pela qual o Parlamento, seguindo aqui os passos desta Corte, incluiu expressamente no texto constitucional o direito fundamental à proteção de dados. Não há como assegurar a proteção de dados na forma prevista pela emenda constitucional 115, sem a expressa aplicação dos princípios da transparência, da finalidade, da adequação e da necessidade. Ora, no caso aqui em tela, como já foi dito, o decreto 10.046 não prevê a aplicação desses princípios, nem prevê quaisquer salvaguardas equivalentes. Essa lacuna fica ainda mais evidente quando, no início desse ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, publicou um chamado Guia Orientativo para Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público. Como era de se esperar, esse guia reforça justamente a importância dos princípios da finalidade, da transparência, da adequação e da necessidade, como salvaguardas indispensáveis para o tratamento de dados por órgãos e entidades públicas. Por outro lado, o guia, em nenhum momento, nenhuma vez, menciona o decreto 10.046 de 2019, mostrando o quão distante o decreto está das preocupações com a proteção de dados e com a determinação informativa no tratamento de dados pelo poder público. Assim, diante de todo esse contexto, e a fim de evitar que se repita o que vimos aqui no caso da ABIN, no caso concreto do compartilhamento de dados entre Denatran e ABIN, a fim de evitar futuras ameaças e violações a direitos fundamentais, o PSB propugna que a apresentação seja conhecida e que se aplique a técnica de interpretação conforme para determinar que, 1. O rol de finalidades previsto no artigo 1º do decreto 10.046 de 2019 seja considerado taxativo e exaustivo, de modo que não possa haver desvio de finalidade e que o tratamento de dados pessoais sobre aquela norma se dê sempre e apenas para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, à luz do chamado princípio da finalidade. E 2, que se garanta que o compartilhamento de dados pessoais por órgãos e entidades do poder público, nos termos daquele decreto, esteja expressamente sujeito e vinculado à observância dos princípios que balizam a proteção de dados pessoais no Brasil, especialmente aos princípios, como já dito, da transparência, da finalidade, da adequação e da necessidade. Por fim, senhor presidente, antes de encerrar, vale esclarecer que, à época da propositura da presente ação, nós não vislumbrávamos ainda espaço para uma avaliação da constitucionalidade do decreto como um todo, como sugerido depois pela DI 6649, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em parte porque, naquele momento, a nossa prioridade era barrar imediatamente o compartilhamento massivo e abusivo de dados entre o Denatran e a ABIN, que nos parecia, como disse, muito perigoso, em parte porque não tínhamos clareza da abrangência com a qual o decreto vinha sendo utilizado pelo Poder Executivo, por exemplo, para compartilhamento de dados que não fossem pessoais, ou mesmo para compartilhamento de dados que já tivessem sido anonimizados. Não tínhamos certeza, portanto, de como a eventual inconstitucionalidade do decreto como um todo impactaria as políticas públicas e a execução das políticas em andamento. Hoje, por todos os aspectos já comentados aqui pelo Dr. Danilo Doneda e por nós ao longo dessa sustentação, nos parece que a declaração de constitucionalidade integral do decreto é bastante plausível, desde que modulada, como propugnou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. De um modo ou de outro, seja pela declaração da inconstitucionalidade integral, seja pela aplicação da técnica de interpretação conforme, como sugerimos desde a inicial, nos parece evidente que o Poder Executivo terá que rever suas normas, suas práticas de compartilhamento de dados pessoais, de modo a compatibilizá-las com o texto constitucional e com os princípios que regem o direito fundamental à proteção de dados pessoais e o direito fundamental à autodeterminação informativa. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ivo da Mota Azevedo. Aqui nós temos duas sustentações orais. Tem uma sustentação oral que ela vai exatamente coincidir. Ministro Luiz Fux. Sessão, que é uma gravação obrigatória a fazer. E é de um amicus curiae e de um interessado. Aí, doutor Bruno Bianco está presente, tendo em vista o horário,
Se eu der a palavra à Vossa Excelência, vai ultrapassar em muito ou vai limitar a sua sustentação. E como esse amicus curiae tem uma viagem agora, eu vou, então, inverter, porque não vai fazer a menor diferença, e vou dar, então, a palavra, pelo tempo regimental de 5 minutos, ao doutor Luiz Gustavo de Andrade, aqui presente, e aí eu deixo para que os interessados e outros amicus curiae falem amanhã. Então, Vossa Senhoria tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos, porque são 6 amicus curiae, dobrado o prazo, dividido, como temos adotado. Então, Sim. Agora tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos O advogado está em pé à tribuna, de frente para os ministros. Agradeço inicialmente a deferência. Ele tem pele clara, cabelos, bigode e barba castanhos. Na qualidade de amicus curiae, tanto Usa na toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata vermelha. Traz informações e argumentos no intuito de contribuir com o julgamento da causa. Primeiramente, excelências, é importante ressaltar, como fizeram os colegas patronos das ações de controle, já no início, é importante ressaltar a evidente extrapolação do poder regulamentar por parte do decreto editado pela chefia do Poder Executivo. Decreto que permite o armazenamento de dados em elevado volume e de forma indiscriminada. A evidenciar aqui, excelências, violação não apenas ao princípio da separação de poderes, como também ao princípio da legalidade. Se evidencia aqui, excelentíssimo senhor presidente, que nem mesmo a lei, a 9883, que instituiu o sistema brasileiro de inteligência, nem mesmo a lei outorgou à ABIN a prerrogativa de realizar esse tratamento de dados de forma tão genérica que o decreto autoriza. Ao se analisar aqui os chamados Cadastro Base do Cidadão e Comitê Central de Governança de Dados, se verifica que esses instrumentos eles evidentemente violam direitos de envergadura constitucional, como são... Sustentação oral feita pelo advogado Luiz Gustavo. E essa violação já ocorria mesmo antes da recente edição da Emenda Constitucional número 115. Emenda Constitucional número 115, de fevereiro desse ano, que sabemos positivou de forma expressa a proteção de dados como direito fundamental. Mesmo antes dessa emenda, da Emenda 115, já era possível verificar a inconstitucionalidade do decreto. Parece, efetivamente, como disse o patrono que me antecedeu, que a questão aqui merece análise à luz dos princípios presentes na Lei Geral de Proteção de Dados, o princípio da autodeterminação informativa, o princípio da finalidade, o princípio da transparência na coleta de dados. Aliás, o princípio da finalidade aqui, o decreto viola como um todo. Ele não faz aquela correlação que a legislação de proteção de dados exige da necessidade no armazenamento de dados, no tratamento de dados, com a finalidade da sua aplicação. Plenário julgações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Senhor presidente, voto do ministro Lewandowski, dentre tantos votos brilhantes proferidos na DI 6393, cito e vou tomar a liberdade de ler, que, abre aspas, a democracia nos dias atuais não é mais ameaçada por golpes de Estado tradicionais, perpetrados por fuzis, tanques ou canhões, mas pelo progressivo controle da vida privada dos cidadãos, que hoje, continua o senhor ministro, são submetidos ao novo instrumental da tecnologia de informação, denominado Big Data, que consegue manipular uma enorme quantidade de dados para o bem ou para o mal. Trouxemos ainda e juntamos aos autos, a título de contribuição como amigo da Corte, pesquisa realizada pelos doutores Roosevelt Arraes e Edna Felício, da Faculdade de Direito de Curitiba, Unicuritiba, que, aliás, da qual o ministro Fachin foi professor, e muito nos orgulha isso, e que concluíram os pesquisadores, abre aspas, as novas tecnologias certamente trazem benefícios inequívocos à humanidade. Todavia, há que se ressaltar o perigo de que possam ser utilizadas como ferramenta para o incremento de uma sociedade de vigilância e de controle. E esse risco é muito maior quando o comportamento de controle advém do Estado. Essas são as breves considerações do Instituto para a Cidadania na qualidade de amigo da Corte. Muito obrigado, excelência. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo de Andrade. E com essa sustentação oral, eu declaro encerrada a sessão. Prosseguiremos amanhã, ainda com uma sustentação oral
do Dr. Bianco, pelo tempo regimental normal, e 5 a Mitskuri. Muito obrigado a todos os senhores ministros, ministras, colaboradores. Declaro, então, encerrada a sessão de hoje.